Boa noite, boa tarde ou bom dia. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968, conhecendo, estudando, procurando aprender como aluno os ensinamentos que o Espiritismo trouxe para nós. E hoje nós vamos falar sobre os 150 anos do quinto livro da Coletânea Espírita. Espiritismo são só 5 livros. Espiritismo são só 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Espiritismo são só essas 5 obras. Todas as outras obras são obras substanciais que ampliaram alguns ensinamentos trazidos pelas obras básicas, mas não são Espiritismo. O Espiritismo são só essas 5 obras. Eu vou falar um pouco sobre ela. Ela é a última obra da coletânea de 5. Então, num primeiro momento desta obra, Allan Kardec faz uma revelação importantíssima sobre o ângulo filosófico, né? Ele fala sobre o caráter da revelação espírita. Nessa primeira parte, ele faz mais de 60 itens explicando a origem do Espiritismo e qual a sua função pedagógica. Então é um livro que veio confirmar todo o trabalho dos espíritos superiores e mostrar que tudo estava embasado em Jesus. Terminei de ler pela 7ª vez este maravilhoso quinto livro dos 5 que integram a doutrina espírita. E posso lhes afirmar que a cada vez verifico que muito pouco sei, necessitando de muita humildade e força de vontade para estudar cada vez mais. O objetivo nosso, da encarnação nossa, é estudar para praticar em nós, em primeiro lugar, a reforma íntima. E aí eu escolhi, no capítulo 18º da Gênese, esse título: A Reforma dos Pensamentos e dos Hábitos para uma Vida Ordeira e Harmônica. Diz esse capítulo, Allan Kardec fala: a humanidade tem realizado, até ao presente, incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. 2 pontos. O de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Esse texto, que está lá na Gênese, nos mostra qual é o papel nosso aqui agora. Eu vou repetir o final: o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. É isso que está faltando no mundo. Esse é o trabalho fundamental da doutrina espírita: nos propiciar a conhecer as leis, a nos modificar,
a nos reformar intimamente para trabalharmos, doravante, já reformados, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Tudo sob a base da educação moral. E aí, para enriquecer esse assunto, eu vou buscar 3 pilastras filosóficas nas obras espíritas. Então vamos lá. Na primeira, na questão 614 do Livro dos Espíritos, encontramos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Nós ainda não nos convencemos disso. É o que menos falamos. Nós ainda não nos convencemos porque também não falamos isso para os nossos irmãos. É a única para a felicidade do homem, portanto, é a única que deve ser estudada, compreendida, entendida, assimilada e ser o material exclusivo da nossa reforma íntima. Aqui não tem espaço para física quântica, não. Não tem espaço para milagres, para promessas, para as curas. Não, é você estudar e se reformar. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só é infeliz quando dela se afasta. Esse é o espiritismo puro. Espiritismo é isto, é estudo da lei para sabermos com quais ferramentas vamos nos reformar. Então vejam vocês. Segunda pilastra. Vamos tirar ainda do Livro dos Espíritos essa pilastra. Vamos tirar essa pilastra do Livro dos Espíritos. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. É isso que nós temos que estudar. Como é que nós vamos proceder conosco, com o nosso semelhante, com os familiares, com os colegas de religião, com os colegas de trabalho, com os semelhantes da sociedade? Nós temos que aprender a fazer isso. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Isso é um trabalho para mais de 20 anos de estudo, para você aprender a distinguir o bem do mal. A gente não vem com isso. E também, a gente não vem com isso de lá, não. E também não adianta encostar a cabeça na cabeça do professor, que por osmose nós vamos pegar o conhecimento. Não, é tarefa nossa aqui dentro do laboratório da alma. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Temos que estudar a lei de Deus. Esse é o papel do Espiritismo. É reviver o cristianismo primitivo, porque o cristianismo primitivo foi sedimentado sobre as leis de Deus. Funda-se na observância da lei de Deus. Terceira pilastra. Questão 918 do Livro dos Espíritos. Verdadeiramente o homem de bem é o que pratica. Então, o homem de bem é o que pratica. Voluntariamente, sem pressão, sem promessas, sem nada de cura, de física quântica, nada. É estudar e ele que começa a tomar as decisões. É aí que nasce o livre-arbítrio responsável e consciente. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de amor e caridade. Quarta pilastra, do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, da editora FEB. Liberdade e igualdade e fraternidade. Estas 3 palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. É a prática. Assim denotamos com toda clareza
que necessitamos conhecer, estudar, compreender a essência pedagógica da lei natural. Foi isso que Jesus veio fazer. Por isso que ele é o mestre, é o único. Por isso que ele é nosso guia e modelo, mas não é guia para ficar fazendo milagre, as curas, não. Ele é guia no estudo e na prática desse estudo. Nós temos que implantar em nós, em definitivo, esse conhecimento. Olha o que eu estou escrevendo. Assim denotamos com toda a clareza que necessitamos conhecer, estudar e compreender a essência pedagógica da lei natural, implantando em definitivo dentro de nós, na caixa secreta da mente, que só é comandada por nós, denominada de consciência, para que possa ser sempre buscada pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso discernimento, pelo nosso raciocínio, em todos os momentos de nossa vida. E que possa, doravante, ser corretamente aplicada. A partir da implantação desse mecanismo psicopedagógico em nossa vida interior, seremos semelhantes àquele homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E vieram a tempestade, a trovoada, e a casa não ruiu, disse Jesus. E a casa não ruiu, disse Jesus. Então, é isso que nós precisamos começar a fazer. Espiritismo é isso, religião é isso. É nos mostrar os mecanismos de nós nos encontrarmos com o Pai. Como? Através das suas leis. Cumprindo a sua lei. Esses apontamentos da lei natural nos impulsionarão a só fazer com o outro o que desejamos para nós. Nos impulsionarão a respeitar as regras, a respeitar todos os seres humanos, a natureza, o meio ambiente, as leis humanas, os bons costumes. E proporcionarão em nós a consciência tranquila, a consciência do dever cumprido. E assim nos disse o mestre numa chamada essencialmente pedagógica: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será considerado um homem prudente. E aí eu termino esse estudo voltando agora ao livro A Gênese. E lá Kardec diz assim: só assim, nesse momento, seremos um homem de bem, com bons pensamentos e saudáveis hábitos. Esse é o nosso compromisso com o nosso Pai e Criador. E se soubermos nos preparar com competência, poderemos nos reformar de forma segura, começando a subir os degraus da perfeição pelos nossos próprios esforços. Meus queridos amigos, eu fiz questão, termino ainda mais um pedacinho da Gênese, do livro A Gênese, né? Desse livro maravilhoso, quando todos os homens estiveram convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reúnam a concórdia, a paz e a fraternidade. Esse é o espiritismo puro. Façamos esse caminho. Fora do estudo não há salvação. Marcelo Paes Barreto.